Esses conjuntos, para o Freud, se sustentavam e se organizavam em torno de uma figura forte, sábia e acolhedora. É essa figura que desenvolve e transmite um modo, um sistema que garante a existência de todos e permite que todos possam atravessar as intempéries da era glacial. Se no texto freudiano Totem e Tabu está descrita o fim da horda primitiva, o fim da horda com o assassinato do pai, a instauração da comunidade de irmãos, a culpa pelo assassinato. No texto descoberto, no manuscrito perdido, ele nos apresenta o início da horda e nos apresenta as razões pelas quais o sujeito passou a estar em grupo. E a necessidade desse grupo se dar em função de uma figura forte e sábia, o pai. Essa compreensão, ela, no meu entendimento, ela é fundamental para a gente pensar um pouco melhor e um pouco mais, e de forma um pouco mais abrangente, a culpa na neurose obsessiva. Lembrando o texto que vocês trabalharam esse semestre, né? Ernest Lanzer temia que algo de ruim acontecesse com o seu pai já falecido no além. Se ele, Ernest Lanzer, seguisse os desígnios do seu desejo. A neurose obsessiva, ela sempre se depara com uma lei que funciona como um obstáculo, como um impedimento às realizações e às produções desejantes. Em outras palavras, a gente talvez possa dizer que os filhos matam o pai primitivo para poder dar livre vazão aos próprios desejos. E se ressentem disso pelo caos que se faz iminente. Sempre que a neurose obsessiva sustenta, portanto, o pai como totem e a sexualidade como um tabu. Isso fica mais claro quando a gente compreende o pai também como ele é descrito no manuscrito perdido. Uma figura forte, sábia e acolhedora. Não só uma figura tirânica e brutal, como o pai é descrito em Totem e Tabu. É essa ambivalência que sustenta a dúvida paralisante da neurose obsessiva nas suas respostas sempre padronizadas e repetitivas, que visa, como a gente já disse, o afastamento e a evitação de qualquer erótico. É interessante também que nesse trabalho do Freud, nesse manuscrito perdido, ele aponta para nós que o que hoje são consideradas afecções psíquicas, ou seja, a histeria de angústia, a histeria de conversão, a neurose obsessiva, a demência precoce, a paranoia e a melancolia mania foram, no passado, na origem do humano, um conjunto de maravilhosas criações que auxiliaram o humano no período das privações glaciais.
Claro que não dá para a gente debater todas elas hoje, mas eu quero chamar a atenção para a obsessividade em sua dimensão civilizatória, que sustentou e ainda sustenta até hoje a nossa civilização. No texto de 1915, o Freud diz assim, abre aspas, depois de ter aprendido a poupar a sua libido e a reduzir a sua atividade sexual através da regressão a uma fase anterior, a inteligência ganhou para ele o papel principal. Aprendeu a pesquisar, a entender de alguma maneira o mundo hostil e a assegurar para si, através das suas invenções, um primeiro domínio deste mundo. Desenvolveu-se sob o signo da energia, formava os princípios da linguagem e precisava prestar grande importância às novas conquistas. A linguagem era para ele magia. Seus pensamentos pareciam-lhe onipotentes. Compreendia o mundo através do seu próprio eu. É a época da concepção anímica do mundo e da sua técnica mágica. Fecha aspas. É assim que Freud descreve a obsessividade, como um conjunto de ações que permitiram uma organização e domínio de um mundo hostil. Esses traços continuam e devem continuar a existir, pois são eles que garantem a continuidade e o avanço da nossa civilização. Concentração, perseverança, dedicação e muitos outros atributos são atributos da obsessividade, que melhoram e transformam o mundo. São os motores das inovações que visam encontrar saídas, soluções criativas para problemas complexos. Para a gente estar aqui hoje, às 2h30 da tarde no Brasil, 5h30 da tarde aí em Portugal, numa sexta-feira ensolarada, né? Aqui tentando trabalhar um pouco melhor, entender um pouco melhor a neurose obsessiva, a obsessividade. É necessário para nós uma boa dose de obsessividade. Sem isso, não estaríamos aqui. Cientistas estão há 40 anos trabalhando a tempo pleno em cima de um único vírus. Isso é atributo civilizatório e é atributo da obsessividade. Aqui em São Paulo, a gente tem a Avenida Paulista, que eu imagino algo próximo à Avenida da Liberdade, né, aí em Lisboa. E aqui a gente tem, imagino que aí também, o que a gente chama de onda verde. Então, um semáforo abre para os carros e é calculado o tempo que esse automóvel vai demorar para chegar no outro semáforo, para encontrar aquele semáforo aberto, e assim sucessivamente, buscando otimizar o fluxo, né, e diminuir o trânsito. Vocês já pararam para pensar no grau de obsessividade do engenheiro de tráfego que bolou
e calculou esse sistema? Não, parem e pensem um pouco. Isso é a aplicação da obsessividade. Isso melhora a vida. Agora, a pergunta é: por quais caminhos a obsessividade se converte em neurose? Por quais caminhos esses atributos necessários à civilização são deformados de atributos inovadores para repetições empobrecidas? Um primeiro esboço disso a gente já tem na esteira do que o Ernest Lanzer nos ensina. A devoção sentida pelo pai, a culpa por desejá-lo morto. Melhor dizendo, na verdade, o ódio ao pai que se impõe como obstáculo ao seu desejo e por isso tê-lo morto. E assim encontrar o seu desejo desimpedido. Desejo, então, que se torna mortífero. É pelo meu desejo, é pelo desejo do neurótico obsessivo que o pai culmina em morte. Isso gera culpa. Isso gera culpa porque temos que considerar a vertente amistosa e protetora do pai. Não só a tirania e a brutalidade dele. Esse é um dos cernes da questão obsessiva. Agora, é claro que isso não chega na clínica até nós dessa maneira. O paciente não vem dizer aí de um desejo inconsciente da morte do pai e a culpa por esse desejo. Não, isso não chega assim. Como isso chega? Eu estava pensando nisso e me lembrei de um paciente. Um paciente que tinha muito medo de gastar dinheiro. Sempre prevendo um momento futuro de privação, para o qual ele deveria estar preparado. Procurem ir pensando, gente, isso tudo que eu estou dizendo, com um argumento do texto Neurose de Transferência, uma síntese. Um momento de privação, para o qual eu preciso me defender, ou do qual eu preciso me defender. Então, esse paciente, há muitos anos, não comprava roupas novas. Vamos lembrar também do texto de Freud, Caráter e Erotismo Anal, texto de 1908, onde ele diz assim: uma parcimônia que facilmente se transforma em avareza. Ele, então, por meio de tempos difíceis, ele poupava dinheiro e há muito tempo não comprava roupas novas. Certo dia ele vai ao shopping e ele passa horas no shopping, caminhando pelos corredores do shopping, pensando, ruminando, se compraria ou não compraria roupas. Se devia ou não devia comprar futuras de qualquer atravessamento de dificuldade. E ficou durante horas nesse movimento.
Até que ele entra numa loja e compra, de uma vez só, 10 calças, 10 camisas, 10 cuecas, 10 pares de meia e 5 sapatos. Eu queria saber por que 5 sapatos, né? E não 10 sapatos também. Enfim. Vai lá, gasta um dinheiro, compra bastante coisa e sai feliz da loja, realizado, satisfeito. Resolve então parar num quiosque para tomar um café. Toma o seu café e vai rumo ao seu carro no estacionamento. Quando ele chega no carro, ele se dá conta que esqueceu a sacola das compras no quiosque e volta correndo. Chega lá, não encontra mais as sacolas. O que esse paciente está nos dizendo? O que esse paciente está nesse retrato de um acontecimento cotidiano nos informando? Bom, talvez o que a gente possa pensar é, primeiro, né, essa dúvida. Horas andando pelo shopping, compro ou não compro? Gasto dinheiro ou não gasto dinheiro? Então, uma dúvida que se instala. Depois, um segundo momento onde ele se entrega ao desejo. Ele vai lá e resolve comprar. E compra tudo de uma vez. A nível inconsciente, talvez esse ato de rendição ao seu desejo gere culpa. Culpa pelo assassinato do pai primitivo. E, portanto, ato passível de punição. Resultado disso, esquecer as compras no quiosque. Triste, né? Bartleby, o famoso escrivão do conto de Herman Melville, respondia sempre que conclamado a uma ação que extrapolava o âmbito das suas atividades, ele respondia com voz suave, com voz educada, com voz cordata, mais firme: acho melhor não. Preferia que não. Prefiro não fazer. A história a gente conhece, né? Um funcionário que arruma um emprego e inicialmente é um trabalhador exemplar. Realiza todas as tarefas com esmero e com qualidade. Mas, gradativamente, vai se fechando, vai restringindo o seu universo, vai preferindo não a outras coisas, e culmina com ele acabando indo morar no escritório, se tornando um problema, até que ele é expulso e levado preso. De volta ao caráter e erotismo anal, né? Um amor à ordem que se transforma em formalismo. Uma voz suave, cordata, educada. Prefiro não fazer. Uma obstinação que pode se tornar irada rebeldia. Características da fase anal. Características que compõem a dinâmica e a problemática da neurose obsessiva.